Boa noite, pessoal. Nós vamos iniciar hoje o nosso último dia da semana de tecnologia do nosso curso de Ciência de Dados e da FATEC Ourinhos também, né? Isso não é só o nosso curso que está participando disso. E hoje, nesse horário, exatamente nesse horário, nós temos uma palestra, aliás, um mini curso, perdão, né, do Adolfo e da Graciele, cujo tema vai ser o uso de base de dados como subatividades de pesquisadores. Eu acho um tema interessante porque essa parte da ciência está muito envolvida com você utilizar a base de dados, você saber tirar o que já aconteceu na ciência a respeito dos dados da ciência de dados e depois delinear a sua pesquisa. Então, um tema interessante aí para todos nós. Agradeço a presença do Adolfo. Adolfo, todo mundo sabe, é aluno do curso Ciência de Dados, a Graciele também, né? Sejam bem-vindos e eu deixo vocês fazer a própria apresentação de cada um, né? E fiquem com a palavra daqui para frente, tá? Bom, é a minha primeira vez fazendo uma apresentação desse tipo. Eu acho que o pessoal está enxergando aí a minha tela, né, a introdução nossa aqui. Boa noite para todo mundo. O professor Mauri, eu vi que entrou na sala também, o professor Sidney. Gostaria de agradecer a participação de todo mundo nessa sexta-feira à noite. E assim como o professor falou, né, eu e a Graciela, a gente vai abordar esse tema, né, a utilização do banco de dados aí como subsídio à atividade de pesquisadores. E vamos apresentar um mini curso nessa 15ª semana de tecnologia da FATEC. Falando um pouquinho de mim, eu sou formado em administração de empresas, com habilitação em marketing pela Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos. O professor Sidney foi meu professor de graduação. Tive lá o professor Tutia, o professor Ismael. E aí, esse ano eu resolvi, né, entrar um pouquinho na área da tecnologia, uma coisa um pouco nova para mim, mas passei pelo primeiro semestre do curso de Ciência de Dados e comecei aí na segunda etapa, no segundo semestre. Atualmente eu sou concursado, trabalho no setor público aí em Ourinhos, mas sempre tive um pouco de gosto por aprender novas coisas, né, ter contato com outro tipo de assunto, né? Enfim, me dá uma desafiada e ingressar em outros campos. E por isso resolvi escolher, né, o curso de Ciência de Dados, assim que eu vi o professor Sidney passando um videozinho pelo Facebook, me interessei e chegamos aqui hoje, né, fazendo uma apresentação aí para o pessoal na Semana da Tecnologia. Gra? Ligar o microfone, né? Boa noite a todos. Meu nome é Graciele, sou aluna também do curso de Ciência de Dados, do segundo termo. Eu acho que todos já me conhecem. Eu sou, eu sou graduada, eu sou licenciada e bacharel em Química, especialista em Gestão Ambiental, mestre e doutoranda em Biociências. E também resolvi me aventurar na área da tecnologia, né, unir as duas áreas, áreas que eu gosto bastante, que é tecnologia e biociências ou biologia, né, então fazer a inserção da tecnologia dentro da minha área de estudo. Eu estou gostando bastante do curso também, né, é um curso muito desafiador, né, exige bastante horas de estudo, mas eu estou gostando muito de compartilhar de todo esse conhecimento, né, de adquirir conhecimento através do corpo docente e de compartilhar com o conhecimento também, né, com os professores e com os meus alunos de turma. Adolfo, Adolfo, a apresentação só não está aparecendo, tá? Não. Você Ainda compartilhou? não sei, deixa eu ver se eu compartilhei. Do ladozinho do sair lá, para compartilhar. Uma Agora setinha. apareceu alguma coisa aí? Ainda não.
quando você clica do lado... Isso, agora foi. Seu, minha tela? Só um minutinho, que eu acho que está carregando, só um minuto. A- Apareceu uma tela, mas é uma tela de erro, é essa mesmo? Não, é o PowerPoint. Não está aparecendo. Professor, você está Bom, compartilhando a tela do seu computador? não, não estou. A Estou sua área de compartilhando, não. trabalho? Não, Não, o eu não Adolfo. estou mexendo em Adolfo, nada. agora Não, apareceu, Adolfo. Agora sim. então tá bom. Nossa, professor, bom, nem vou voltar aos slides, a gente já passou por eles mesmo, já fizemos a apresentação, né? Mas dando início, então, feitas as apresentações devidas, o nosso tema seria a utilização desse banco de dados como subsídio de atividade de pesquisadores. Rodolfo, vou te interromper um pouquinho. Não sei se você, no PowerPoint, você coloca a apresentação para ele ficar a tela cheia. Fica melhor para todos nós. Tá a tela cheia aqui, professor. Não está aparecendo? Não, está aparecendo, mas aquele lá embaixo, lá no rodapé do PowerPoint, não tem aquela Modo apresentação. Modo apresentação, perto do mais, do menos ali. Do 76%, né? Do ladinho dele. Não, aí. tá? Eu não consigo ver aqui. Não, você tem que clicar. Não tá porque está aparecendo seus slides pequenos aqui também. A tela cheia aqui. Estou dizendo aqui embaixo, no rodapé, lá embaixo. Primeiro, segundo, terceiro, acho que o quarto ícone. É como se fosse uma caixa d'água ali, né? Isso, quarto ícone. Clica nele. Tá a tela cheia aqui para mim. Não só enxergo o PowerPoint. Só o PowerPoint? Isso. Continua então. Vamos continuar. Bom, aumentei o zoom para 100%, eu não sei se muda alguma coisa. Isso, melhorou. Melhorou? Vamos lá. Tá, já tudo bem. Você vai começar a mão na massa aí. Retomando então, né? A gente vai abordar o nosso tema nesse mini curso. A gente pensou e vai utilizar, né, uma ferramenta, um software chamado Mendeley, que é bastante utilizado, né, para fazer gerenciamento, compartilhamento, leitura, anotações, edições de artigos científicos, né, utilizando também o Mendeley, ele possibilita, né, automatizar as nossas referências bibliográficas, citações, índices das referências bibliográficas, formatação da BNT, ou seja, basicamente utilizando dessa ferramenta, desse software, a gente acaba criando uma biblioteca de artigos científicos que a gente vai utilizar posteriormente na hora de escrever o nosso próprio artigo, a nossa monografia, o nosso TCC, enfim. Para isso, né, a gente gostaria, se possível, o pessoal acompanhar a instalação desse software, a gente vai explorar um pouquinho ele, e depois vai mostrar na prática como que ele vai auxiliar a nossa base de dados, digamos dessa maneira, né, para as nossas atividades enquanto pesquisadores. Né. Antes de eu dar início, né, à instalação propriamente dita, eu gostaria, se possível, quem desejar, né, que passassem pelo chat aí o e-mail de vocês. Pode ser o próprio e-mail da FATEC mesmo, porque dá certo, para a Graciele já ir cadastrando, que futuramente a gente vai precisar dessas informações para mostrar como é que vai ser a interatividade entre os usuários do Mendeley. E cadastrando, passando o e-mail, né? O nosso intuito é que todos acompanhem mesmo as etapas, né? Então, não basta só passar os e-mails para a gente, né? Você tem que passar os e-mails e se cadastrar
né, e acompanhar cada etapa do processo, né, fazer o download da ferramenta, junto com a gente. Então, a nossa intenção é que seja interativo mesmo, né, que aconteça uma troca, não está dando certo, eu consegui, eu não consegui, né, para todo mundo conseguir entender e acompanhar junto com a gente como que o processo, entender como o processo funciona, como que esse processo ele ocorre, né, fazer o desenvolvimento mesmo, né, porque a nossa, hoje nós não estamos dando uma palestra, né, nós estamos ministrando um mini curso, então a nossa intenção é que todo mundo utilize da ferramenta junto com a gente, né, então para isso vocês vão precisar acessar o site que está aparecendo aí na tela e o Adolfo vai dar as instruções para a gente. Vocês estão enxergando a minha tela. Agora eu fiquei meio traumatizado, mas dá para ver, né? Dá sim. Então tá bom. Graciele, seja meus olhos, porque eu não estou enxergando mais o chat. Iniciando a nossa instalação, por gentileza, né? Entrem no site do Mendeley.com para a gente poder fazer o download do executável. Eu não sei se o pessoal vai estar acompanhando. Vou dar um minutinho aí para abrir o site. Me dê um retorno se tem alguém acompanhando, para eu poder ir um pouco mais devagar na hora dos passo a passo aqui. Agora nós estamos naquela função de professor, né? Aquele momento em que ninguém responde e fica aquele silêncio na sala. Tá. Olha, vou responder. Eu já entrei aqui no site e eu devo ir lá em cima, então, no menu, criar uma conta? Isso, agora... Eu preciso passar o e-mail para vocês? Calma aí, professor, só um minutinho. Vamos criar a conta, depois a gente recebe os e-mails de todo mundo, né? O Adolfo, ele vai mostrar para a gente como criar, né, Adolfo? Ah, tá. Então, tá. A gente vai fazer do executável, enquanto depois desse executável a gente vai fazer um cadastro do usuário. E aí, sim, nesse momento, a gente vai colocar um e-mail, alguns dados pessoais, só basicamente nome e senha. E nesse momento, aí, passem para a Graciele os e-mails escolhidos por vocês para a gente poder fazer a interação lá na frente. Se já tiver todo mundo, né, enxergando aí, já está com o site do Mendeley aberto, no canto superior direito aqui tem um download. É só clicar no download, ele é gratuito. Né? Nós estamos vendo o seu PowerPoint ainda, Adolfo. Vou fechar ele então, porque ele não está aparecendo para mim, não. Voltou a tela. Estão vendo meu site? O meu mesmo site aqui? Estamos vendo só você. Vai lá em compartilhamento demora um pouco. novamente. Demora um pouco? Ana, vai criar uma conta, mas depois do download. Pelo menos é o passo a passo nosso aqui, vai ser depois do download. Eu acho que você compartilhou só o PowerPoint, Adolfo. Desculpa, Ana. Desculpa eu. Vai dar para acompanhar sem fazer esse download? Você não vai conseguir abrir o Mendeley depois, na hora que a gente for explorar ele. Apareceu, Graciela, a tela ou não? O meu apareceu uma página totalmente diferente. Apareceu a página de download, não a página inicial. Isso. Dependendo do seu computador, do seu sistema operacional, vai aparecer Windows ou macOS, né? Ó, a página inicial é essa daqui. Não sei se o pessoal está enxergando agora, se conseguir compartilhar. Isso. Ana, eu não sei se você está enxergando essa página aqui. É no canto superior direito, o download ali. E aí sim passa para a segunda página. Para a gente clicar em Download Desktop for Windows. Eu vou acompanhar sem fazer o download. Meu computador já está meio lerdo. Acho que não aguenta mais um download. Não tem problema. Essa questão da internet, cada um tem uma velocidade. Depois a gente vai ter, até dá para disponibilizar aí um tutorial bem detalhado para a instalação, mas não tem muito segredo não, viu, Ana? Mas se você quiser dar uma olhada como é que vai ficar no meu, se você está enxergando a minha tela, já vai dar para a gente ter uma noção boa de como funciona essa ferramenta aí na hora da gente preparar os nossos artigos
científicos aí, nossas pesquisas científicas. Todo mundo está enxergando o que eu enxergo aqui? Sim, Estamos sim. Vamos lá. Depois de clicar em download no canto superior direito, a gente vai fazer o download no desktop for Windows. Ele vai baixar um app executável, que não é pesado, é rapidinho. O meu já terminou aqui. Assim que terminar de carregar ele, a gente vai executar. Então, quem está acompanhando a minha tela, vamos executar o arquivo. Permitir que faça alterações no computador, sim. Isso é bem padrão, né? Não vou nem entrar em muitos detalhes, vamos dando os next da vida aí, concordando com a licença de uso. Vou deixar ele instalar no próprio desktop meu mesmo. Instalar. Não vou desmarcar aqui, que eu não vou deixar ele rodar agora. Depois eu abro ele lá na minha área de trabalho e vou dar um finish para terminar a instalação. Muito tranquilo, não tem muito erro, né? Tá lá já o nosso Mendeley instalado. Qual que é o próximo passo nosso necessário para utilizar, né, da melhor maneira possível o Mendeley? Vamos voltar na tela inicial do mendeley.com. E em vez de download agora, a gente vai clicar no vermelhinho aqui no Create a Free Account, que é aquela conta de usuário que nós vamos ter que criar. Deve ser onde a Ana clicou a primeira vez. Porque criando, né, esse usuário, ele vai possibilitar depois a gente poder fazer o backup dos nossos arquivos na nuvem, para poder fazer a sincronização dos artigos entre computadores. E vai ser o momento depois, quando a Graciela vai abordar ali uma espécie de interatividade entre usuários. Eu já criei várias vezes aqui para testar hoje. Vou mudar minha tela aqui para colocar um e-mail. Então, aqui é o momento que você vai escolher o e-mail que você queira. Eu já criei um outro e-mail. Gmail, mas podem usar o da FATEC. Eu não vou colocar meu da FATEC, porque ele já vai abrir ele vai pular um passo depois, eu não vou conseguir mostrar para vocês. Coloquei o meu e-mail. Continuar. 3 dados. Nome, sobrenome, e uma senha que vocês vão criar. Uma senha aí com pelo menos 8 caracteres. Feito isso, é só registrar a nossa inclusão como usuário do Mendeley. E foi, claro, um e-mail para a nossa caixa de entrada para validar. Você já deixei aqui certo. Aberta a minha caixa, ele vai chegar aqui para a gente a confirmação do e-mail da nossa conta de usuário. Abrir a minha caixa, né? Vou confirmar. Estamos aí meio caminho andado com o nosso e-mail. Clicando aqui em continuar para o Mendeley, ele vai abrir uma espécie de sei lá, eu creio que uma espécie de rede social de interatividade. Um pouco demorado. Não é necessário preencher esses campos aqui, mas quem desejar, né, um papel atual seu enquanto usuário do Mendeley, eu acredito que para a gente, a grande maioria, talvez entraria como pesquisador, né, ou no caso pessoal da FATEC ali,
professor e tudo mais. E eu vou colocar como sendo um pesquisador mesmo. O meu campo de estudo, o mais próximo que vai ter na parte da tecnologia, vai ser Computer Science. Estamos prontos para continuar. É interessante, né, que quando nós fazemos essa indicação, automaticamente ele também já faz indicações para a gente, né, indicações de pesquisadores, de artigos que estão sendo publicados, de dados que estão sendo publicados a respeito daquele assunto. Exatamente. Feito esse passo a passo, né? Nós temos lá, estou com o meu usuário aqui criado, depois a gente vai explorar um pouco os grupos que vai ter, mas basicamente eu vou ter grupos privados e grupos públicos, né? Então, grupos públicos eu vou ter acesso a incontáveis artigos científicos que o pessoal posta, que você consegue aproveitar e pesquisar, enfim. E no grupo fechado, daqui a pouco a gente vai ver como é que funciona essa interatividade. Feito a nossa instalação do Mendeley, feita a criação do nosso usuário, já dá para a gente abrir, propriamente dita, né, o nosso software. Então, eu vou dar iniciando ele aqui. A gente vê a carinha dele. É importante frisar também, né, Adolfo, que o Mendeley, né, ele existe a versão Mendeley Desktop, né, que é a que nós acabamos de fazer download, existe a versão Mendeley Web, e tem a versão também Mendeley que pode ser utilizada no nosso Android, né, então existem várias versões, e todas essas versões, elas estão interconectadas, né, então eu consigo conectar e acessar não necessariamente apenas do meu computador, mas também do meu celular. Eu já baixei lá na Play Store, é bem rapidinho. Basicamente essa cara mesmo que tem, que a gente vai poder daí explorar um pouquinho agora e ver como é que funciona. Então, recapitulando, feita a instalação, né, a execução do aplicativo, do software, feita a criação do usuário, o terceiro passo importante que a gente deve fazer é a instalação de um plugin, né, do Mendeley no nosso editor de texto, seja ele Word ou LibreOffice, para depois ele fazer uma associação e fazer a mágica, que a gente fala aqui, né, de criar para a gente aí a lista de as referências bibliográficas, as citações e tudo mais. Para isso, né, nós vamos aqui na barra de Tools, Install MS Word Plugin. Vamos fazer essa instalação. Nós não estamos conseguindo ver, Adolfo. De novo, vamos lá, deixa eu compartilhar outra parte então, porque eu peguei o jeito do negócio. Nada? Dá não. Um delay. Sim. Aparecendo agora você. Eu de novo. Não você. O Teams. Acho que é a sua área de trabalho, né? É, a sua área de trabalho. É o Teams que está aberto. É o Teams que está aberto. E a minha área de trabalho não aparece para eu compartilhar ela aqui. Vamos ver se... Nada? Agora sim. Apareceu eu tô com o Mendeley aberto. Apareceu aí? Isso, o Mendeley Desktop. Isso. Então, eu simplesmente, né? Como é que eu chego aí? Abri ele. Quando eu executei ele, eu deixei o meu atalho na área de trabalho. Ah, mas eu estou naquela página, bem-vindo ao Mendeley. Ah, não. Lá não, a parte do site não precisa mais. A hora que a gente executou já ele já tem um atalho, provavelmente na área de trabalho sua, professor.
Tá, então eu abro. Aí eu tenho que pôr a senha, né? Isso. Vocês enxergam a minha área de trabalho aqui? Peraí. Ah, tá. Agora ele abriu. Abriu? Muito bem. Já dentro, né, do nosso Mendeley, então a gente precisa fazer instalar esse plugin para ele poder fazer essa conversa entre o nosso editor de texto e as funcionalidades que ele pode oferecer para a gente. Então, professor, voltando ali, lá em cima nas abas, tem a aba de Tools, que vai ter a gente... No meu, como eu já tinha colocado aquela hora, eu não sabia que estava aparecendo, mas está lá, Install MS Word Plugin. Deixa eu desinstalar ele aqui, instalar de novo. Vai estar no Install MS Word Plugin, e aí vai pedir para a gente instalar. Deu OK, rapidinho, a gente já vai fazer essa instalação do plugin. Vamos fazer mais um desafio. Eu vou abrir o Word aqui, eu não sei se vocês já continuam enxergando, mas se conseguirem visualizar o meu Word aqui... Estamos visualizando sim. Muito bem. Na aba de referências, ele vai aparecer aqui já as ferramentas do Mendeley para serem utilizadas daqui a pouco. Então, checando, foi feita realmente a instalação do plugin. Ótimo, vamos deixar aqui engatilhar. Abriu o Word. Isso, abre o Word, professor, e confirma se na aba de referências ele está com o ícone do Mendeley. Confirmou aí, professor? Sim, está aqui. Tá aí? Então, voltando então, no nosso Mendeley, verificado que já foi feita realmente a instalação do plugin, vamos começar a explorar ele aqui. Então, lembrando que eu falei aquela hora aqui, que seria esse Mendeley? Seria uma ferramenta que a gente pode gerenciar, compartilhar, fazer leitura de artigos, edição de textos, montar a nossa biblioteca de artigos. Para isso, como é que a gente vai funcionar, digamos assim, o Mendeley? Eu tenho aqui na aba, para adicionar, por exemplo, arquivos. Posso adicionar folders, que seriam as pastas inteiras. Vamos pegar primeiro um arquivo qualquer que eu tenho aqui e vou adicionar ele ao nosso Mendeley. Então, na setinha, Add Files. Vou acrescentar um arquivo ali. Vai abrir aqui, meu já foi direto para a minha pasta, não tem meus arquivos. Vou pegar um qualquer aqui. Vou abrir ele. Ele vai aparecer, então, nos All Documents do meu Mendeley. Aparecem algumas informações prévias, né? O autor, o título do arquivo, né? do artigo, na verdade, o ano de publicação, onde foi publicado, quando que foi colocado. Eu já acrescentei na minha biblioteca um artigo científico que pode embasar depois uma futura pesquisa minha ou uma pesquisa vigente que eu estou utilizando. Nessa primeira parte aqui dos documentos, ele tem uma funcionalidade na segunda coluninha ali, essa bolinha verde. Então, quando a bolinha estiver verde, o que significa para a gente? Que esse artigo científico ele não foi lido ainda. Eu estou, primeiramente, alimentando o meu Mendeley com os artigos que eu selecionei, que eu pesquisei e eu quero trabalhar com eles. E a partir do momento que eu vou lendo, né, vou fazendo o meu filtro pessoal, eu posso ir apagando a bolinha e sabendo, quando eu tiver uma lista, por exemplo, ali, quais dos artigos que eu já fiz a leitura, quais ainda preciso me preparar e saber o conteúdo dela. Temos como padrão, né, a estrelinha, que se eu, digamos, acender a estrela, eu acabei colocando esse artigo nos favoritos. Ou seja, na aba da esquerda, nos meus favoritos agora, ele acaba aparecendo todos os que eu tenho favoritados, digamos dessa maneira. A partir do momento que eu já não estou, né, com um artigo selecionado como favorito,
claro que nos meus favoritos ele não aparece. Mesmo ele estando, né, digamos, duplamente, tanto nos todos os documentos quanto nos favoritos, ele não está duplicado. É uma maneira de acessar esse arquivo. Então, ele não vai carregar a sua máquina, o seu computador, porque você fez esse tipo de duplicação, digamos assim. Tá? Essa é uma maneira de você ter um acesso a ele por um outro meio. Certo? Quando a gente clica e seleciona o nosso artigo, na direita agora, deixa eu tirar a Garcia aqui da linha de mim, na direita, a gente tem algumas informações que o próprio Mendeley puxa da web, né, desde do tipo que ele já vai selecionar para a gente, um jornal, um artigo de jornal, pode ser um livro, pode ser um estudo de caso, né, alguma coisa de conferência, um jornal, revista, enfim, vários tipos de, digamos, características desse nosso artigo. Puxa lá automaticamente o título, tem um linkzinho, depois a gente vai clicar, ele vai jogar você para a web, daí para ter acesso a esse artigo. Ano de publicação, volume, páginas, tem abstract, tem os tags, eu vou colocar ele aqui agora, tira aqui. Tem as palavras-chave, que também ele puxou. O site, às vezes, onde ele está ISN, ISSN, ISQN, toda quanto é a informação que vai ter. O que acontece? Ele puxa algumas informações diretamente da web e já deixa preenchido para a gente aqui. Para facilitar, como se fosse um resumo desse artigo, interessante seria preencher o máximo de informações possíveis. Né? Mas como que ele não puxou para mim automaticamente, o que eu tenho de ferramenta, de disponibilidade para me preparar? Lembrando, a gente está montando a nossa biblioteca para depois utilizar. E é só eu dar 2 cliques no próprio artigo, ele permite a leitura no próprio Mendeley. Ele acessa o artigo pelo próprio Mendeley. Você pode fazer a leitura por aqui mesmo. O artigo está completo. E também ele permite a gente, por exemplo, eu não tenho, né, meu abstract preenchido aqui. Vou pegar em português mesmo, mas eu posso simplesmente alimentar lá, dando um Ctrl+C, Ctrl+V e deixando alimentado lá uma informação que ele não acabou não puxando automaticamente na web. Assim como se eu quiser trocar, né, as minhas keywords, deixar em português, que é mais fácil, eu posso no próprio texto meu e alimentar, trocar, apagar, editar as minhas keywords. Certo? Voltando na biblioteca, ele ficou ali salvo, ficou preenchido e tudo mais. Um detalhe interessante, né, no nosso Mendeley, nessa parte que a gente está explorando agora aqui, é que as keywords são as palavras-chave que o autor do artigo escolheu, definiu, como sendo as palavras que são, digamos, mais importantes, que descrevem aí todo o artigo dele. A parte das tags é como se fosse também umas keywords, mas uma coisa mais pessoal para o usuário, para quem está lendo, ou para quem está tendo contato com o artigo dele. Nessas palavras-chave, nessas tags, digamos assim, eu posso achar interessante que o álcool ou o consumo de bebidas alcoólicas aqui não é o foco da minha atenção para esse artigo. Então, eu posso definir outros tipos de palavras, né, jovens, alguma coisa assim, deixar salvo. Por quê? Imagine que a gente já preencheu com vários documentos o nosso Mendeley, a gente alimentou ele, já criou uma biblioteca ampla de artigos. E eu resolvi fazer preciso buscar um determinado assunto. Eu posso ir aqui na aba de cima, no Search, e fazer uma pesquisa. Vou colocar aqui, tudo bem, só tem um por enquanto, mas jovens. Né? Ele já vai buscar os artigos e destacar para mim onde tem as palavras jovens. Ou seja, ele vai pegar até no tag que eu coloquei aqui, para me facilitar depois escolher ou, digamos, juntar todos os arquivos com determinado assunto em comum. Né? Vamos deixar um pouco mais interessante. Como só tem um aqui, fica meio, talvez, estranho de enxergar. Mas vamos fazer o seguinte. A gente havia colocado um arquivo só.
Vamos partir para a pasta. Vamos adicionar um folder. Então, agora eu vou procurar o meu folder aqui, onde vai estar todos os meus arquivos. Quando eu salvei o negócio aqui. Minha pasta de artigos ali. Na hora que eu dei meu OK, ele vai puxar e vai alimentar, puxando todos os arquivos que eu tenho naquela pasta. Todos vieram com uma luzinha verde, porque eu não fiz a leitura dele ainda. Se eu for clicando um a um, ele vai mostrando o que ele já puxou da web e já preencheu. Nesse segundo arquivo aqui, por exemplo, ele já veio com um abstract preenchido, já veio com as keywords, as tags. Eu posso definir a meu critério qual que é mais interessante para mim. Então tá, tenho vários artigos aqui. E eu vou pesquisar, que nem aquela hora, por jovens. Ele vai puxar para mim, então, os artigos, como só tem um por enquanto, né? Que tem aquela palavra que eu julguei ser importante para depois eu fazer a minha seleção. Tudo bem até aí? Sim. Ok, tá legal. Pergunta aí, você me fala. O que é interessante fazer também, a partir do momento que a gente já está com inúmeros artigos selecionados, né, alimentando a nossa biblioteca, fazer uma sincronização deles por causa a gente talvez formatar a nossa máquina, alguma coisa, a gente não perder ele. Então, na aba de sync aqui, a gente sincroniza sempre que for final de utilização dele, alguma coisa, ele vai aqui embaixo fazer essa... jogar, né, esses arquivos para a nuvem, até porque, lembrando que a Gra falou também, lembrou aquela hora, a gente pode ter acesso a todo conteúdo, né, não só na onde a gente está, na nossa máquina, a partir do momento que ele está com o usuário criado, eu estou em outro local, desde que esse outro local esteja com o Mendeley instalado, eu posso ter acesso aos meus arquivos de maneira simples e rápida. Né? Inclusive, né, fazendo essa sincronização, daqui a pouquinho, daqui a instantes, a Graciela vai abordar isso daí, a gente consegue compartilhar, né, um com o outro, através de grupos, como eu falei naquela hora, né, grupos privados ou grupos públicos, fazendo uma interação entre os membros daquele grupo. Tudo bem? Alguma pergunta, Graciela? No chat, não? Não, por enquanto não. Está todo mundo acompanhando, mas a gente vai ver agora, mostrar, na verdade, para vocês, alimentado de forma adequada, né, de forma mais detalhada possível, o Mendeley, como vai ser, né, vias de fato, a aplicabilidade dele na hora da nossa criação, na hora da nossa escrita, na hora da gente estar com a mão na massa, propriamente dito, né, preparando o nosso artigo científico, e aí sim, vendo o quão útil é, né, o Mendeley e como vai facilitar muita coisa, principalmente com normas de ABNT e normas de escrita. Graciela, você assume? Sim, assumo sim, Adolfo. Obrigada, e é sempre bom alimentar as tags adequadamente, porque você pode fazer busca também, não só pelo, pelo, pela palavra-chave, né, que você identificou, mas você pode fazer buscas também pelo nome do autor, pelo nome do artigo e assim sucessivamente. Vocês conseguem visualizar a minha área de trabalho? Consigo sim. Sim, eu estou com meu Mendeley aberto aqui, né? Eu já tenho alguns artigos adicionados no meu Mendeley, né? Como o Adolfo disse, né? Aqui do nosso lado esquerdo, ó, eu tenho a minha lista de autores também. Eu posso fazer a busca do artigo pelo sobrenome do autor, né? E se ele estiver alimentado adequadamente, isso facilita, né, a nossa procura, a nossa busca. Além disso, nós conseguimos fazer entradas manuais também, adicionar uma entrada manual. Por exemplo, eu tenho um livro
que está impresso, e eu utilizei esse meu livro impresso no meu trabalho, e eu preciso referenciar esse meu livro impresso, né? Então, como eu vou fazer essa minha entrada manual? Então, eu venho aqui, né, em adicionar, e nós temos a opção de fazer a entrada manual desse livro ou desse artigo, né? Então, eu procuro qual é o tipo do meu documento, se é um livro, se é uma seção de um livro, um programa de computador, um filme, enfim, se é um artigo e assim sucessivamente, né? Então, eu classifico qual é o tipo do, da obra que eu estou inserindo na minha biblioteca e eu consigo adicionar, então, o nome do autor, né? Vou colocar o meu aqui, o nome do autor, o jornal em que esse meu trabalho ele foi publicado, o ano em que ele foi publicado, o volume, a seção, enfim. E tudo isso vai ficar disponível para a gente também na nossa referência, né? E pode ser utilizado depois para referenciar o nosso trabalho, né? Eu posso colocar um resumo, posso colocar as tags também, né? E ele vai acabar aparecendo na minha lista de documentos também, né? Que ali eu selecionei, mas se eu for fazer a busca aqui pelo nome do autor, eu coloquei o meu nome ali. Você quer que eu te chame de Ali? Está Tá correto? vendo só? Até o Google tá falando comigo aqui sozinho, né? Então, eu coloquei o meu nome e automaticamente já apareceu, então, aqui a minha inclusão, né? A minha inclusão que eu fiz manualmente, ela já está disponível para mim também e eu posso utilizá-la depois na hora de referenciar os trabalhos, de citar, de fazer citação de autores e de construir a minha lista de referências mesmo, né? Para quem já fez um trabalho de conclusão de curso, né, ou escrever um artigo, sabe que essa etapa é uma etapa que dá muito trabalho, é bem trabalhoso, né, fazer a citação e depois construir a lista de referências, né, é um trabalho que demanda bastante tempo, né, e esse repositório, ele veio para nos auxiliar, né, esse repositório, ele não é único, mas ele aceita também fazer a importação de dados que estão em outros repositórios semelhantes, né, então eu posso importar os dados de outros repositórios aqui para o Mendeley também. Além disso, nós também podemos instalar um plugin que faz a importação direta de artigos da internet, né? Então, eu entro lá no NCBA, né, no NCBI, faço a busca de um artigo, por exemplo, e lá já tem o plugin para eu fazer a importação desse meu documento. Gostou da minha pronúncia, né, Adolfo? Para eu fazer a importação desse meu artigo, né? Eu consigo importar automaticamente esse meu artigo para o meu repositório, né? Para o Mendeley. Eu consigo fazer essa importação direta. Vocês, alguém, fora o professor, mas alguém criou a conta do Mendeley, fez esse processo de instalação? Vou colocar no chat que eu leio para você. Coloca o e-mail de vocês para mim, por favor. Por quê? Porque no Mendeley ainda existem outras funcionalidades que auxiliam, né, todo o nosso trabalho. Por exemplo, criar pastas. É importante criar pastas porque nós conseguimos separar todos os documentos, né, dentro de pastas, e isso facilita o trabalho, né? Eu posso ter uma pasta, por exemplo, FATEC, né? Eu posso ter uma pasta alunos do segundo termo de ciência de dados, né? Então, isso facilita todo o trabalho, né? Para quem é professor ou para o grupo de estudo mesmo, nós conseguimos nos organizar melhor desta forma. E nós conseguimos também criar grupos para compartilhar esses trabalhos, né? Então, como que eu faço para eu criar um grupo? Né? Então, eu tenho a opção aqui, criar grupo, eu clico na minha opção criar grupo,
E existem algumas opções de grupo, né? O grupo público, o grupo, né, que eu vou inserir os membros do grupo, então eu e as pessoas que eu inseri, e um grupo que é privado, né? Existem 3 opções de grupo. A vantagem, né, do grupo privado em relação aos outros grupos é que eu consigo compartilhar um arquivo em PDF, né? Então, eu tenho um artigo na minha máquina que o meu colega não tem, né? Do meu grupo de estudo, por exemplo, ele não tem. Então, eu consigo compartilhar esse meu arquivo com ele. E é esse compartilhamento que eu quero fazer com vocês agora, tá? Por isso que eu preciso, né, que se alguém criou, né, mas eu quero pedir para o professor enviar, então, o e-mail que ele criou, para eu poder fazer a inclusão dele dentro deste grupo, para vocês verificarem como é, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o nome do nosso grupo, FATEC 2020, descrição do grupo, Semana de Tecnologia, e eu vou criar um grupo privado, então, porque neste grupo privado eu vou conseguir compartilhar um PDF, o que nós não conseguimos nos 2 outros grupos. Eu até consigo compartilhar o trabalho, mas quando eu compartilho, ele apenas envia o nome do autor, o título do trabalho, e envia um link da página da internet que você consegue acessar, né, que as pessoas com que você compartilhou esse arquivo, elas conseguem acessar esse link para poder ter acesso àquele artigo. Mas, por exemplo, muitos artigos são artigos que são pagos, né? Então, se um colega ele consegue ter acesso a esse artigo, é interessante compartilhar esse conhecimento com as pessoas do seu grupo, né, e que não conseguem ter acesso. Né? Então, se eu envio o PDF, isso já facilita. Né? Então, eu cliquei aqui em criar grupo e ele pede para adicionar o e-mail. Professor ou Adolfo, vocês podem falar o e-mail de vocês, porque daí fica mais fácil para mostrar a tela de vocês. Temos 5 pessoas que passaram e-mail para a gente no chat. Então fala para... bom, você. Eu preciso dos e-mails agora. Então, ó, Cíntia. Com TH ou não? Sem TH, Cíntia. Ah. Isso, M-A-R-O, Cíntia Amaro, @hotmail.com. Para ela, ela falou que deu certo aqui. A professora Denise. A professora, a senhora está gostando, né? A professora Denise, eu tenho certeza que ela está gostando. Denise. Bertolucci, com 2 Cs. @uol.com.br. Ela falou que Bertolucci, assim? É assim? Não TI, 2 Cs e no final. CCI. Um T só? É Berto, L-U-C-C-I. Ah, tá. @ uol.com.br. O Lucas, da nossa sala. Lucas. Lucas.alves. Lucas.alves. 55, número 55. @fatec.sp.gov.br. O professor Sidney com Y no final, Ferrari. 2 R's. 2 R's. @fatec Ourinhos, tudo junto, .edu.br. E a Isabela com S. Só. Souza, com Z. 5. @fatec.sp.gov.br. Então, eu vou adicionar vocês a esse grupo. É interessante ressaltar que essa conta que nós criamos é uma conta que é gratuita, né? O Mendeley, ele existe na versão paga também. Então, essa conta que é gratuita, ela possui um limite de espaço, que, se eu não me engano, é de 2 GB, o limite de espaço para armazenamento de arquivos, mas dá para armazenar muitos arquivos dentro do Mendeley. E para a criação do grupo, ele aceita, então, 24 pessoas.
na criação do grupo. Se você optar pela conta paga, né, esse espaço ele vai ser aumentado, mas a conta gratuita ela já é suficiente, né, para trabalharmos com ele. Então, criei o grupo, chegou um convite para vocês, no e-mail de vocês, eu gostaria que vocês aceitassem também. Eu fiz a inclusão de membros no grupo aqui pelo Mendeley, mas eu consigo fazer essa inclusão também pela internet, né? Por exemplo, eu esqueci de incluir o Adolfo nesse nosso grupo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui em editar, do ladinho do nome do grupo, né? E aqui, ó, eu consigo, ele vai abrir uma página para mim da internet, e nessa página eu consigo fazer as inclusões. Deixa eu ver. Acho que ele não abriu porque eu já estou presente aqui, será? Eu acho que ele está abrindo, gente. O computador também está, não é só o seu não, Ana, o meu também está gritando aqui. Tadinho. Ele está abrindo. Mas enfim, né, clicando aqui, vocês conseguem ter acesso, então, ó, ele está abrindo, está bem demorado, mas ele vai abrir a página e dá para fazer a inclusão de novos membros dentro do grupo, se esquecer de fazer essa inclusão. Eu também não tenho paciência, né? E clico várias vezes no ícone. Então, abriu aqui, tá pedindo para eu colocar a minha senha. Colocando a minha senha e ele já vai abrir a página do grupo que nós criamos. Que eu criei aqui, que é o grupo Fatec Ourinhos. Tá? Então, aqui, ó, ele já pede para eu editar esse meu grupo que é privado. Né? Então, eu tenho a opção de receber notificações sempre que novos comentários ou novas postagens forem realizadas nesse grupo, né? Mas a nossa intenção aqui, então, né, adicionar um novo membro no nosso grupo. Então, vou ali em membros e clico aqui em adicionar membros. E fala para mim seu e-mail, Adolfo, que você criou, por favor. Coloca o que eu criei hoje, testando o Mendeley. 2020@gmail.com. O convite vai chegar para ele também, assim como chegou para todo mundo. Todo mundo recebeu o convite, né? Eu Para recebi. fazer parte. Recebi, já abri aqui o grupo. Ok, então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos compartilhar, porque afinal de contas, dentro desse nosso grupo, não existe documento nenhum, né? E qual é a função, o que é o interessante? É compartilhar os documentos. Então, eu posso vir aqui em meus documentos, né, em todos os meus artigos, e eu consigo compartilhar os artigos com os membros do grupo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar e vou arrastar um determinado arquivo para dentro desse meu grupo, né? Então, como o Adolfo disse, ele não fica duplicado, né? Mas ele está eu tenho um único arquivo, mas ele já aparece para mim dentro desta pasta. É interessante fazer a sincronização, tá? Então, a gente precisa sincronizar o tempo todo. O nosso Mendeley é para sincronizar os diferentes aplicativos e para ter acesso. Meu arquivo não apareceu aqui, ó, que legal. Será que... O pessoal que recebeu o e-mail, que clicou lá no Join, vai abrir uma tela, né, vai abrir uma página na internet, eles têm que aceitar, tá? Vai estar lá no My Invitation. Isso. Tem que aceitar. Tem que aceitar lá primeiro, tá? Vai aparecer verdinho lá, Accepted. E aí sim vocês voltam para o Mendeley propriamente dito. E sincroniza. Isso, então, ó, aquele arquivo não tinha ido, eu cliquei em outro arquivo e arrastei para dentro do meu grupo. Tá? A hora que vocês sincronizarem, entrem lá no Mendeley Desktop e sincroniza para mim, por favor. Clica no grupo, vai aparecer o nome do grupo, Fatec Ourinhos, e vocês já vão ver o mesmo artigo que eu estou vendo aqui na minha área de trabalho, aqui no meu Mendeley Desktop. Sim. Apareceu para alguém aí? Sim. Para mim já.
Fica rodando. Sim, então já apareceu para todo mundo, né? Então, qual é o interessante disso? É que nós conseguimos fazer anotações no nosso arquivo, né? Então, eu consigo, né, aqui dentro do Mendeley, além de ler o meu arquivo, eu consigo marcar, fazer marcações no meu arquivo de diferentes cores, né? Ali está em amarelo, aqui eu vou selecionar o verde, né? Eu consigo fazer marcações de diferentes cores, e além disso, eu consigo adicionar notas também, né? E quando eu faço isso, tá até aqui testando, né? E quando eu faço isso, né, lembrando que eu não preciso salvar de novo, salvar o meu arquivo, porque ele já fica salvo automaticamente, né, eu faço isso e sincronizo, essas anotações, elas já aparecem para todos os membros do nosso grupo, né, então todos os membros conseguem ter acesso, né, e essa ferramenta, ela também é interessante no compartilhamento de material de aula, né, para os professores também, né, é bem interessante porque todo mundo consegue visualizar, consegue conversar dentro dessa ferramenta, fazer anotações, e as anotações elas já aparecem para todo mundo do grupo, né? Então eu acredito que apareceu aí para vocês a marcação que eu fiz aqui nesse artigo e a nota que eu adicionei também. Certo? Certo, Adolfo? Não, meu deu erro aqui. Né? A cor, a marcação que você fez apareceu. A nota que você escreveu... Não apareceu, professor? Ela não. fica pequenininha, ela aparece pequenininha, assim, ó. Aparece uma caixinha, assim, ó. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada. Não. Vou Sincronizar de novo. sincronizando, professor. Mas ela aparece para todo mundo, a notinha. Só terminar. Terminou minha sincronização. Sincroniza o seu também, professor, por favor. Né? Todo mundo sincroniza, porque daí ele aparece para todo mundo. Agora sim. Né? Agora Aparece apareceu. uma notinha. Legal. Né? A notinha ela fica aparecendo para todo mundo. Né? Mas, enfim, vamos para quase finalmente, né? O que é mais interessante do nosso Mendeley. Eu vou abrir um arquivo do Word aqui, vou colocar um texto gerado pelo Word mesmo, né? Um texto gerado automaticamente pelo Word. E vou inserir citações, então, nesse meu texto, né? Então, estou fazendo um trabalho da professora Denise, né? Eu estou li vários artigos, estou lendo os artigos e estou inserindo, então, os autores, né? Então, como que nós vamos inserir as citações? Então, nós precisamos acessar a aba referências e acessar o plugin que nós instalamos do Mendeley, né? Então, eu venho aqui, inserir citação. Uma coisa que é muito importante, no meu já está aparecendo aqui a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, né? Nós temos vários estilos de citação, temos diferentes estilos já dentro do Mendeley, né? Mas a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela não vem no Mendeley, já não vem aparecendo no Mendeley pós-instalação, nós precisamos instalar esse estilo. Como que nós vamos fazer essa instalação? Nós precisamos acessar aqui, ó, o mais estilo, né? Vamos vir aqui e clicar em mais estilo. Ele vai abrir essa telinha aqui, e nessa telinha nós vamos acessar então a associação, né? Quando você colocar Associação Brasileira, ele já vai abrir a listinha para vocês, né? Então, abriu a listinha, você vai clicar em instalar, vai aparecer um instalar aqui no cantinho, né? Que o meu já foi instalado, mas vai aparecer um instalar. Você clica no instalar e ele já vai, né? Agora está aparecendo, ó, desinstalar, né? Mas ele vai pedir para você clicar em instalar e já vai instalar o estilo para você automaticamente, ele já vai aparecer lá no seu estilo de citação, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tá? E é esse estilo... Oi, professor. Só saber onde você chegou nesse mais estilo. Aqui, ó, professor, nessa caixinha aqui, Lá ó. embaixo.
Isso, no estilo, tem uma caixinha escrito estilo. Eu clico nela e venho aqui em mais estilo. E daí Está ele já totalmente abre. vazia. Não tem nenhum estilo aí dentro da caixinha do senhor? Não. Vamos instalar então o primeiro, professor, mas normalmente ele já vem com o estilo instalado. Os Eu acho que é outros porque eu não escrevi participantes, nada. Não, tudo bem. Continua, depois eu os vejo. outros participantes Pode apareceu fazer. alguma coisa? Pra mim, nada. Aqui, ó, não está aparecendo nenhum estilo? Não. Vamos fazer o seguinte, ó, abrem, todo mundo está com a página do Word aberta aí, né? Estou. Vamos criar, então, o texto automático do Word. Então, é o sinalzinho de igual. Dolfo, qual que é a pronúncia correta? Não, range. Rand, né? Então, R-A-N-D, rand, abre parênteses, Randômico. 3,4. Então, nós vamos criar um texto de 3 parágrafos e 4 frases, fecha parênteses e dá um igual, um enter, dá um sinalzinho de enter que ele já vai criar o texto. Verifiquem se apareceu alguma coisa dentro do estilo de vocês. Graciele, Oi. no meu, né, eu também, quando eu clico no estilo, ele não tem eu selecionar já a Associação Brasileira. A Quando Associação Brasileira, ela não aparece, mas aparecem outros estilos, não aparece? ecológico, alguma coisa assim. No More Ok. Status, na hora que eu Uhum, coloco e eu vou pesquisar a associação, ele não uhum. puxa também. Mas, se eu clico na tela ao lado, na aba ao lado, Get More Styles, lá ele vai aparecer. Ah, entendi. É nesse install que não aparece? É Esse aqui que aqui não está aparecendo o de vocês? aparece aqui, mas na aba ao lado, aí eu consigo, para mim aparece daí. Tá, então, gente, se não aparecer aqui, pode pegar na aba ao lado e fazer a instalação dela na aba ao lado, então. Tá? Eu não sei se era essa a pergunta do professor, mas dá para fazer a instalação também, aqui na aba ao lado, onde ele pega mais estilos. Tá? É importante ter, mas depois a gente vai disponibilizar o tutorial também, e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, que a gente ajuda depois a sanar esse problema. Tá? Então, o que nós vamos fazer, então, para colocar a referência aqui, só para a gente não estender muito no tempo, né? Então, nós vamos inserir a citação, né? Então, eu vou clicar aqui, nesse parágrafo eu preciso inserir uma citação, né? Então, eu venho aqui, ó, inserir citação. Quando eu clico em inserir citação, ele já vai abrir, né, um campo para eu digitar o nome do autor ou o nome da obra que eu quero instalar, que eu quero citar, né? Então, eu vou fazer uma citação aqui, ó, de um artigo. É só esse autor que eu quero colocar, tá? Então, esse artigo é um artigo meu de 2016, então eu só quero colocar esse artigo. Selecionei o artigo, é só clicar em OK. Quando eu clico em OK, ele automaticamente já referencia para mim, tá? Esse artigo é um artigo de 2 autores, então já aparece a referência, né? Vou aumentar aqui o zoom, já aparece a referência para mim. Tá? Então, já aparece a citação para mim. Eu quero fazer uma citação que tem mais, que eu utilizei 3 artigos, né? Então, eu preciso citar os 3. Então, vou citar o Santos, utilizei também o Souza, né? Vou citar aqui o Souza também, e utilizei também deixa eu ver, a Brasília, né? Esse daqui, um artigo de Brasília. Coloquei os 3 artigos que eu utilizei, clico em OK e ele já vai referenciar para mim, né, conforme as normas da ABNT. Já aparece as citações. Coloquei todas as citações que eu preciso no meu texto. Coloquei todas as citações que eu preciso no meu texto e eu preciso construir, então, agora a minha lista de referências, né? As minhas referências bibliográficas. Como que eu vou fazer, então,
para construir essas listas de referências. Então, eu venho aqui, ó, inserir bibliografia, né, insert, vou inserir ela, clico nela e já aparece automaticamente a minha lista de referências com todos os autores que foram citados aqui no decorrer do meu texto. Tá? E essa funcionalidade é muito boa, né? Essa lista de referências, então, ela está organizada conforme normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da ABNT, que foi o estilo que eu escolhi para utilizar nesse texto. Né? Existem vários estilos, os estilos que não estiverem, né, aqui na nossa caixa de estilos, nós podemos adicionar eles, então, em mais estilos. Uma coisa também, só para terminar, gente, que é bem legal, no Mendeley, é que nós podemos encontrar conjuntos de dados para a nossa área, que é ciência de dados. Tá? Eu estou aqui, ó, no Mendeley da web, né, na minha página do Mendeley, ó, estava logada a página inicial, né, cliquei aqui em dataset, né, conjunto de dados, e ele vai abrir aqui para mim, né, uma outra página em que eu consigo fazer buscas de conjuntos de dados. Né, eu vou buscar, então, por, aqui, ó, Data Science, né, cientistas de dados, que é o que somos. Então, quando eu faço essa busca, eu faço essa pesquisa, ele já me indica livros, ele me indica softwares, ele me indica códigos, ele indica conjunto de dados que eu posso usar, indica vídeos, ó, indicação de vídeos, software ou código, slides, conjunto de dados, né? São todos dados que nós podemos explorar e trabalhar. Né? É claro que esses dados, eles estão na linguagem universal das ciências, que é o inglês, né? Então, por isso que é bom, por isso que nós precisamos, né, praticar o nosso inglês e trabalhar ele, né? Mas nada nos impede de acessar e de ler esse conjunto de dados com as ferramentas que nós temos hoje, né? Então, aqui eu posso acessar, né, o meu conjunto de dados e ter acesso a ele. Né? Então, ele vai abrir a minha página, na página de conjunto de dados. Deixa eu só aceitar aqui para ele aparecer para mim, ó. E nesse conjunto de dados eu encontro esses dados aqui, né, esse tipo de dados. Eu posso fazer download deles também. É interessante porque nós conseguimos trabalhar com esses dados e treinar mesmo, né? Eu faço o download, então, e ele vem, esses dados, ele vem num artigo, não é artigo não, mas no formato CSV, né? Ele vem como sendo o CSV para a gente, fugiu a palavra, né? Mas ele aparece como sendo o CSV, né? Uma planilha do Excel. E isso é muito interessante para a gente, tá? Então, acessem e explorem essa funcionalidade do Mendeley, que é muito legal mesmo, tá? Eu fiz uma busca, uma pesquisa por softwares e códigos, e eu achei softwares e artigos de softwares que eu não sabia que existia, né? Que não era do meu conhecimento. Então, tem muita coisa boa, muita coisa que é legal, né? O Mendeley, ele é basicamente utilizado para citação e para referenciação, mas ele não é só um repositório, ele é mais que um repositório, né? Nós conseguimos interagir também com grupos, né, com grupos de cientistas de dados, com pesquisadores, ele faz indicações de artigos para a gente, enfim, tá? Então, é interessante, essa ferramenta ela é muito interessante, e eu espero que vocês gostem de utilizar o Mendeley. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, quanto à utilização do Mendeley, procura o Adolfo. Nós não sabemos tudo, né, nós estamos buscando e aprendendo, né, de acordo com o dia a dia também, né. Se alguém tiver alguma coisa interessante para falar sobre o Mendeley e quiser falar para a gente, nós estamos abertos, não vamos estender mais no horário, né. Esperamos que vocês tenham gostado e aproveitado um pouquinho do nosso mini curso, tá? Então, ó, aqui ele já deu como sugestão para mim, né, artigos que eu leio.
né, artigos que são da minha área de pesquisa propriamente dita. Alguém tem alguma pergunta? Ficou alguma coisa aberta de alguém? Eu tenho. Pode falar, professor. Eu acompanhei você, acho que você já saiu, agora não vai ser. Na hora que você não, abriu tô o aqui ainda. dataset, o meu apareceu, eu clico em dataset aqui, eu não consegui chegar aonde você Então, chegou, você viu lá os datasets. aparece essa tela aqui, professor, quando o senhor clicou em Isso, dataset. apareceu aí. Daí eu pesquisei aqui, ó. Eu coloquei aqui na pesquisinha, né? Eu coloquei Data Science. E coloquei para pesquisar. Apertei na lupinha para pesquisar. Data Science. Isso. Pesquisei. Daí ele abre, né? Os diferentes tipos de trabalhos que Aí do existem. lado. Isso, aqui do Aí você lado. clicou Né? em Em dataset, porque ele abre conjunto de dados. Eu fiz o download dessa planilha de conjunto de dados e é uma planilha de conjunto de dados mesmo. Eu posso fazer o download dessa daqui, ó, rapidinho para a gente ver. E você Eu teve clico uma hora aqui que você abriu, apareceu no lado esquerdo uma porção de dataset. É lá que eu quero chegar. Exatamente. Daí aqui, ó, eu cliquei no nome. Cliquei no nome, né, de um artigo que eu acho interessante, né? Daí eu vou para explorar esse meu dataset, né? Cliquei ali para explorar ele. Ele vai abrir uma outra planilhinha para mim, né? Ele vai mostrar as informações que constam dentro desse arquivo. Você tem que escolher um, então. Eu tenho que escolher um. Daí, essas informações já estão lá, né? Daí ele tem aqui, ó, explorar mais. Daí eu, né, clico em explorar mais e faço o download, né? Ele vem num compactado, ele vem um arquivo compacto. Então eu faço. Não, tudo bem. Eu cheguei, eu não sabia chegar, não tinha conseguido chegar aí. Aí você escolhe o dataset que você quer, ele cai nessa. Exatamente. Eu só vou prosseguindo e ele cai nessa aba, né? E aqui, ó, eu consigo abrir, né? Descompactar. Então, meu arquivo. Esse meu arquivo, ó, ele é uma base de dados de mais ou menos 98 mil dados. Tá? Então, eu clico aqui, já aparece a minha planilhinha aqui no formato CSV, ó. Eu não descompactei, eu só abri ele. Então, eu tenho uma planilhinha aqui no formato CSV, que é uma base de dados, né? É uma base de dados que nós podemos utilizar para treinamento, né? Uma base de treinamento. E essa base é pública? Oi? É público, professor. É público. Quer dizer, eu posso utilizar para outros fins, outros trabalhos, por exemplo. Pode utilizar, né? Então, nessa base de dados, eu não abri lá o arquivo para saber do que se trata, mas eu vejo que tem ID, tem nome, cidade, estado e país, né? E é uma base que tem 98 mil registros dentro dessa base, né? Então, é uma base grande e é interessante, né? Para a gente utilizar para treinar mesmo, né? Converter esse arquivo no formato XSLM, né, no formato de Excel mesmo, e trabalhar com esse arquivo para treinar mesmo, para fazer treinamentos. E o que eu achei mais interessante, professor, eu não explorei tudo, mas quando eu clico em software, né, que eu vou lá faço a pesquisa em cientista de dados, ele traz alguns softwares que são utilizados na área de ciência de dados para mim, tá? E isso eu achei bem legal, né? Eu clico aqui, ó, em software ou código, e ele traz alguns softwares e códigos que são utilizados nessa área de ciência de dados. Eu achei muito legal mesmo. Muito bom. Ó, aqui ele mostra, né, o código, tem o endereço certinho de onde encontrar, enfim, tá? Mas aqui, ó, esse daqui eu acho que é um livro, esse trabalho, né, que é Introdução à Ciência de Dados com Python. Então tem livro, tem muito material, existem vídeos, os vídeos eles estão em inglês também, né, mas são vídeos de palestrantes falando sobre a área, falando sobre
as ferramentas que o cientista de dados utiliza. Existem arquivos do EuroPython, né, na Europa teve um encontro de Python, e existem esses arquivos também que eu consegui encontrar, né, enfim, existem vários trabalhos que são interessantes e que constam aqui dentro desta ferramenta e que podem ser exploradas. Podem não, elas devem ser exploradas por nós, né, enquanto cientistas de dados. Muito bom. Mais alguma pergunta, gente? Tem um comentário, não sei se vocês estão enxergando aí, Gra, mas a Cíntia falou que já conhecia, né, desde 2014, mas não sabia utilizar. Eu conhecia bem mais antes Esse do que eu. repositório, ele é um repositório que não é novo, né, mas é um dos mais utilizados, né, tem o Endnote também, existem outros repositórios, mas o Mendeley é o que é mais utilizado dentro da academia, né, e existe uma facilidade enorme para a gente se organizar e trabalhar com tranquilidade. Parabéns pela apresentação, Graciele, parabéns, Adolfo, foi de excelente qualidade e de muito aproveitamento para nós.